Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ver a história de Esparta e Atenas. Aí nós temos essa figura aí que mostra Esparta e mostra Atenas. A maioria das polis, né, que existiram entre os séculos 8 e o século 5 antes de Cristo eram pequenas, formadas por algumas centenas ou milhares de habitantes. As grandes polis da época foram frutos da consolidação, ou seja, da união de diversas polis em uma única. Esparta surgiu por volta do século 11 a.C., quando populações dóricas se fixaram na Lacônia e dominaram os povos que já habitavam aquela região. Esparta tornou-se famosa pela disciplina e pelo poderio militar. Com base nas reformas de Licurgo, a sociedade espartana passou a ser dividida em 3 camadas sociais: esparciatas, periecos ou ilotas. O que seria essas camadas sociais? Bom, esparciatas ou espartanos eram os descendentes dos dórias e os únicos considerados cidadãos. Eles dedicavam-se exclusivamente à guerra e ao serviço público. Eram donos das melhores terras e participavam da política. Os periecos faziam parte da população livre, ocupando-se do comércio, da navegação e da comunicação, e eles pagavam impostos aos espartanos e serviam o exército quando necessários, mas não eram considerados cidadãos. Os ilotas eram descendentes dos grupos que, dominados pelos espartanos, formavam a população servil. Eles trabalhavam nas terras do Estado, né, e nas moradias dos espartanos. Bom, as instituições políticas de Esparta era governada por 2 reis. O poder dos reis era limitado pela gerúsia. O que seria a gerúsia? Bom, era um conselho formado por 28 homens, com mais de 60 anos, pertencentes às famílias mais nobres. A gerúsia propunha leis e podia executar julgamentos até dos reis, se necessário. E decidir também se a polis entraria ou não em guerra. A Ápila era uma assembleia formada pelos cidadãos espartanos com mais de 30 anos. Ela elegia os membros da gerúsia e podia aprovar ou vetar leis. O eforato era um conselho formado por 5 pessoas eleitas anualmente pela Ápila. Ele executava as decisões da gerúsia e supervisionava todos os afazeres do Estado.
sociedade guerreira. Bom, para manter a sociedade militarizada e preparar bons guerreiros, os espartanos implantaram um rígido sistema de organização e de educação. As crianças, ao nascerem, né, os bebês espartanos, eram examinados. Os mais fraquinhos e os que tivessem deficiências físicas não poderiam se tornar bons soldados e deveriam ser exterminados. Isso mesmo, exterminados. Eles eram mortos. Como eles não iam servir para nada, não iam servir para ser um guerreiro, para ser um soldado, então, porque ele ia dar despesa e não ia servir para nada, né, aquele bebê deficiente, então ele era exterminado. Eles matavam esse bebê. Os bebês fortes, né, saudáveis, eram devolvidos à mãe, com quem ficava com a criança, né, até alcançar os 7 aninhos, quando eram colocados sob o controle do Estado, ou seja, até 7 anos a criança ficava com a mãe. Então a mãe alimentava, a mãe cuidava, e para ele ficar forte, né, e saudável. Quando chegava aos 7 anos, ele passava a ser controlado pelo Estado. Lá eram feitos vários treinos. Eles eram treinados, né, a obedecer às autoridades. Submetiam-se a uma dura disciplina e aprendiam as técnicas de guerra. Isso já em pequenininho, pessoal. Isso já a partir dos 7 anos. Essa educação rigorosa fez do soldado espartano o mais corajoso e bem preparado da Grécia. A educação das meninas também correspondia aos interesses do Estado e visava o desenvolvimento harmonioso das futuras mães de gerações sadias. As meninas exercitavam-se nos ginásios e aprendiam dança, música e eram educadas de maneira semelhante à dos homens. Ou seja, as meninas, elas tinham outro tratamento e elas eram também cuidadas, né? De uma maneira que ela pudesse crescer saudável e gerar, depois de crescer, né, casar, poder gerar uma criança saudável e não uma criança com deficiência. A mentalidade deles da época, né, como se isso dependesse da mulher, a criança nascer saudável ou deficiente. Mas as mulheres eram tratadas para que ela pudesse gerar crianças saudáveis no futuro. Atenas. Aqui, pessoal, nós temos a sociedade espartana. No topo da pirâmide, né, nós temos os ricos, donos de terras e donos também de escravos. Eles controlavam a política e o exército de Esparta. Então, era o poder, né, o que tinha, que está no topo da pirâmide, né, eram as pessoas mais ricas. No meio da pirâmide, que correspondia a 10% da população, eram homens livres, comerciantes e artesãos, não eram considerados cidadãos e não possuíam direitos em Esparta. Eles não eram considerados cidadãos espartanos, né? E não possuíam direitos em Esparta. Na base da pirâmide, que é a maior população, então tem 85% da população, eram os escravos
pertencentes ao Estado espartano. Trabalhavam no campo para sustentar a elite espartana, ou seja, a base da pirâmide sustentava o topo da pirâmide. Como era a maior população, era os escravos, né? Então eles trabalhavam para que os esparciatas eles crescessem e enriquecessem cada vez mais. Agora nós vamos ver Atenas. A cidade, estado, né, foi governada por uma aristocracia representada por 9 magistrados, conhecidos como arcontes, que eram eleitos periodicamente. Os arcontes exerciam poder político, jurídico e religioso e eram auxiliados e fiscalizados por pessoas da confiança dos eupátridas. Bom, durante o processo de expansão, Atenas havia fundado diversas colônias e passando a trazer delas itens que antes eram produzidos internamente. Com isso, diversos camponeses que não conseguiam vender seus produtos acabaram se endividando e perdendo suas terras para os aristocratas ou se tornando escravos por dívidas. Ou seja, nessa época, você tinha um pedaço de terras. Se você não conseguisse pagar os seus impostos, pagar toda a sua dívida, o que acontecia? Você perdia as terras e você passava a ser escravos. Então, enquanto você não pagasse a sua dívida, você seria escravizado. Alguns cidadãos, né, foram incumbidos de promover uma reforma política em Atenas. E com isso, redigiram um código de leis, tornando as normas e princípios da sociedade ateniense, que até então eram orais, em escritas. As modificações nessas leis propostas não foram suficientes para eliminar os conflitos sociais. Essas leis, que eram as leis de Solon, previam profundas mudanças sociais, como fim da escravidão por dívidas, resgatando os antigos devedores da condição de escravos. Isso era uma das propostas para essa lei. Também teve a divisão da sociedade ateniense com base na renda e não no nascimento. Outra proposta também foi a criação da Assembleia Popular Eclésia, reunião em que os cidadãos podiam aprovar ou vetar essas leis. E, por último, a criação do Conselho dos 400, a Bule, onde eram elaboradas propostas para serem aprovadas pela Eclésia. Bom, essas reformas propostas por Solon não se estendiam a todas as pessoas. Somente cidadãos com direito a voto eram aceitos na Assembleia. E para ter direito a voto, era preciso ser homem, ter mais de 18 anos, ter nascido em Atenas e ser filho de pai e mãe ateniense. Assim, mulheres, escravos e estrangeiros não tinham voz política. Ou seja, galerinha, era uma minoria que poderia participar da política, que poderia participar do voto. Bom, a democracia ateniense, seguidor dos ideais de Solon, iniciou um novo programa de reformas que ampliou a cidadania em Atenas e transformando o regime político da polis em uma democracia. Bom, vamos ver algumas medidas que eles tentavam modificar também
essa lei, né? As leis, né? Então, eles quiseram. Os membros da bule passaram de 400 a 500. A Ática foi dividida em 10 tribos, cada uma das quais é incumbida de eleger anualmente 50 cidadãos para compor a bule. Bom, foi instituído o ostracismo. Condenação ao exílio por 10 anos de qualquer pessoa que fosse considerada uma ameaça à sociedade. E esse julgamento era feito na Assembleia. E os cidadãos votavam escrevendo o nome da pessoa e em cacos de cerâmica. Bom, a Eclésia continuou a ter poder de decisão ao votar as propostas encaminhadas pela bule, permanecendo aberta apenas aos cidadãos. Bom, os escravos em Atenas. Os escravos eram extremamente importantes na sociedade ateniense. Eles faziam as tarefas domésticas, acompanhavam os soldados atenienses em campanhas, cuidando dos armamentos deles, tomavam conta das plantações e trabalhavam nas construções de obras públicas, juntamente com os metecos. Nas fazendas atenienses era cultivado grãos, vegetais e frutas para consumo da cidade-estado. Eles criavam também ovelhas, cabras, para a produção de lã e leite, e produziam o vinho e o azeite, que eram destinados ao comércio. A educação ateniense é diferente da educação espartana. Vocês vão ver agora. A educação do cidadão ateniense era bastante diferente da espartana. Por quê? Em Atenas, as crianças de 7 a 14 anos frequentavam escolas, cada uma comandada por um único professor, no caso o educador, né? Diferente de vocês, que vocês têm vários professores esse ano. Os professores que trabalhavam nelas eram chamadas de sofistas e não educadores, e tinham o objetivo de transmitir diferentes conhecimentos a jovens e adultos, e induzir o pensamento para o desenvolvimento de novos saberes. Ou seja, a educação espartana, as crianças eram, a partir dos 7 anos, eram criadas, né, e educadas para ser um guerreiro, né? E as meninas para ser uma futura mãe, gerando crianças saudáveis. Isso era a educação espartana, né? Até os 7 anos, eles eram criados pela mãe, e a partir dos 7 anos, eles eram do controle do Estado. Então, eles estudavam, como vocês, mas eles eram treinados para serem guerreiros, soldados espartanos. Já a educação ateniense, eles não visavam isso. Eles tinham o objetivo de transmitir conhecimentos. Como vocês. Vocês vão para a escola e vocês, o que nós, professores, passamos para você, nós transmitimos conhecimento, né? Vocês não são treinados hoje para serem soldados, guerreiros. Vocês são educados para abrir a mente de vocês para um novo conhecimento. Bom, aqui nós temos a pirâmide ateniense, que nós temos a Eupátridas,
que é a elite ateniense, né? Melhores terras e grandes comerciantes, que tinham os direitos políticos, né? Tá no topo da pirâmide. Os metecos, que eram estrangeiros, homens livres, comerciantes e artesãos. E como toda a sociedade, que vocês viram até agora, a base da pirâmide ficavam os escravos. Escravos esses que muitas das vezes era por dívida ou por guerra. Não era diferente da sociedade espartana, né? Na base da pirâmide, eles eram as pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, elas passavam a ser escravos, né? Ou então, numa guerra, quem perdesse passava a ser escravos. Então, não é muito diferente de todas as civilizações que vocês viram até agora. A base da pirâmide são sempre aqueles menos favorecidos, os mais pobres, os escravos, né? E no topo da pirâmide, sempre as pessoas mais ricas que detinham o poder, tanto político quanto o poder social. Bom, a nossa aula sobre Esparta e Atenas chegou ao fim e na próxima aula vocês vão ver, né? É a parte que vocês adoram, ou a maioria adora, né? Nós vamos entrar na mitologia grega. Então, a próxima videoaula, tá? Eu já vou falar sobre a mitologia grega. E nós temos no nosso último slide, nós temos os exercícios da página 21 e 22 do livro de vocês. Quem ainda não pegou o livro, não tem problema. Assim que pegar, a gente corrige. Bom, eu vou colocar para vocês, eu não me lembro, mas eu acho que eu não consegui corrigir, que nós ficamos falando sobre a prova, né? Eu acho que eu não consegui corrigir o exercício da última videoaula. Eu vou colocar na página, junto com essa videoaula, a correção do exercício anterior antes do recesso teve uma videoaula, então eu vou colocar o gabarito desses exercícios. Ok, meus lindos, um beijinho em todos.